Para nós do Senac Taubaté, é um prazer sediar esta etapa do Festival Gastronômico Sabor de São Paulo. Nossos cumprimentos à Secretaria de Turismo de São Paulo pela iniciativa do projeto, que é realizado pela revista Prazeres da Mesa, com apoio do Senac São Paulo. Essa é uma ação fundamental para identificar, valorizar e promover expressões culinárias que já se firmaram como representativas de cultura do roteiro turístico gastronômicos presentes em nosso estado. Para o Senac, instituição com ampla presença em todo o território do estado, é um prazer acompanhar e colaborar na promoção desse movimento, que reflete a rica variedade da mesa paulista e a pluralidade turística, uma vez que a gastronomia, como produto associado ao turismo, é indutora do desenvolvimento econômico, cultural e social. Em todo o estado, assistimos ao surgimento de consumidores gastronômicos e de turismo cada vez mais exigentes. Esse festival é uma resposta a essa demanda, valorizando nomes, usos e iniciativas locais, apontando inclusive para o elo forte entre o turismo e a boa comida. Ter o sabor de São Paulo de novo é um impacto muito grande para todos nós. Eu falo em nome da Prazeres da Mesa, também o nosso intuito é desenvolver a gastronomia como uma ferramenta de turismo, especialmente no estado de São Paulo, no qual a gente tem absoluta convicção e experiência já depois de tantos anos à frente de um projeto vencedor como esse, onde a gente sabe que cada um de vocês que estão aqui como finalistas se torna um destino gastronômico a quem São Paulo inteiro depois tem como referência e se encaminha a ele. Então, de fato, isto é gastronomia, isso é turismo, isso é desenvolvimento sustentável de São Paulo. Eu acho que a questão da gastronomia, ela tem uma importância muito grande na questão do turismo, né? Às vezes a gente pensa no turismo, quais são os dois fatores que fazem a gente escolher um destino como turismo? Claro que a atração turística é importante, você quer conhecer uma cachoeira, quer ir numa cidade por questão religiosa, ou turismo rural, fazer andar de bicicleta, ou cicloturismo, mas a gastronomia ela sempre faz parte da nossa escolha. Quando a gente escolhe uma região para visitar, você sempre pensa, não, eu vou lá porque lá tem aquela comida tradicional que eu gosto, aquele doce ou aquela bebida. Então isso tudo faz parte também das escolhas das pessoas. O que a gente percebe é que o paulista não conhece seu estado, o brasileiro não conhece São Paulo, a gente precisa contar mais a nossa história, falar mais da nossa cultura. Se fala muito quando conta da história da mineração de Minas, Ouro Preto, Mariana, mas o português não chegou voando em Minas Gerais, ele passou pelo Vale do Paraíba, né? Então toda a história da passagem da corrida do ouro, ela começou aqui no Vale do Paraíba. Então a gente precisa contar mais essa história, a gente precisa explorar aquilo que a gente tem de patrimônio histórico, cultural, e a gastronomia ela entra como chave de ouro nisso. Eu comecei a trabalhar num restaurante em Boiçucanga para ajudar a renda familiar da minha casa. Eu nunca imaginei que eu ia ser um chefe de cozinha. E aí comecei com 13 anos nesse restaurante, lavando louça, sendo ajudante. E aí com 17 anos eu já era cozinheiro e eu tive a felicidade de conhecer um chefe chamado Luciano Bosseglia, que na época era chefe do Fasano em São Paulo. E aí quando eu cheguei no Fasano, vi o que era aquela cozinha profissional, quando eu vi que era trufa, foie gras, nero de sepe, arroz arbóreo, quando eu vi aquele monte de ingrediente, aquela cozinha linda, aí eu falei, eu quero ser cozinheiro. Meu sonho é ser chefe de cozinha. Minha mãe, para alimentar os filhos, tinha que pegar muita taioba no mato, para alimentar os 14 filhos, mas ela também pendurava o peixe no varal,
porque é uma técnica de conservação do peixe, né? Em épocas do ano tem muito peixe, em épocas do ano não tem. A única forma de ter o peixe o ano inteiro é fazendo isso, é salgando e pendurando no varal. O que nós fazemos? Como que é o processo aqui? Eu estou lá com o peixe fresco, né? Eu vou aqui, abro ele pelas costas, espalmei. Aí eu coloco sal e coloco ele numa bacia, numa caixa, com um pano em cima por 3 dias. Aí ele vai ficar 3 dias na salmoura, ele vai desidratar todinho, vai soltar muita água. Aí a gente pega esse peixe, vai lá e pendura tudo no varal para pegar sol nele. Eu queria só falar para vocês, eu acho que tudo aconteceu comigo aqui, de bacana no litoral, e eu sou conhecido hoje porque eu faço uma cozinha regional brasileira. Por isso que eu sou conhecido hoje. Porque se eu fizesse um risoto de frutos do mar com açafrão, eu só era mais um no litoral. Eu sou conhecido porque eu faço bolinho de taioba e faço peixe seco, tá bom? Eu vou fazer um vinagretezinho da lula com feijãozinho verde, ó. O feijão, antes de secar, aqui é a terra do feijão também, não é? O feijão, antes de secar, feijãozinho verde, que a gente cozinhou, e ele fica com uma textura bem gostosa, ele fica bem saboroso, ele verdinho assim. Vocês já comeram? Eu fiz um blini de milho. E eu fiz tipo uma panquequinha desse milho. Vou colocar cebola, vou fazer um vinagrete aqui bem gostoso. Cebola roxa, sempre misturando na hora para dar aquele crocante, o crocantezinho do vinagrete. Aí eu vou colocar o feijãozinho. Então eu branqueei a lula. Eu peguei um caldo de peixe, bem gostoso, bem aromático. Eu coloquei a lula em anéis ali com teta 10. 1, 2, 3. E aí depois eu coloquei numa água com gelo. Por quê? Se eu deixo ela esfriar naturalmente, ela pode ficar dura. Ó, tá ficando bonito. Uma entrada assim relativamente barata, né? Com produto do litoral e do Vale do Paraíba. Eu fiz um nhoque de fruta-pão, tá bom? Com refogado de peixe seco. O que eu fiz? Eu cozinhei. Eu peguei a fruta-pão, aqui como é que é por dentro. A gente descasca ele e aqui tem uma parte meio esponjosa. Nós descartamos, usamos essa parte mais maciça. E coloquei farinha, pouca farinha, manteiga e farinha. Ah, você não coloca gema? Não coloca leite? Eu não coloco. A cozinha caiçara sempre começou com um refogadinho, gente. Pimentão, sem pele, sem semente. Eu coloquei o peixe seco. Aí vou colocar mais peixe seco, que tem muita gente para comer. Não tem miséria aqui não, viu, pessoal? Aí eu vou colocar o caldo do peixe. Vou colocar um pouquinho de azeitona preta, tá bom? E aqui, vocês conhecem taioba? A taioba é um produto muito importante na minha culinária. A taioba também ele tem uma coisa que as outras folhas não têm. Se você começar a esfregar aqui, ó, ela sai uma cerinha dele. Ó, começa a brilhar. E aí eu vou colocar também a taioba aqui no meu nhoque de fruta-pão. Tá lá? Tá bom, vou misturar a taioba aqui. Pica um pouquinho dessa pimentinha aqui, porque é para dar aquele gosto gostoso. Na França nós chamamos isso, esses produtos que a gente não dá a menor atenção, chama de produto ordinaire. É um produto ordinário. Esse produto ordinário, que o pessoal não está nem ligando, que está fazendo lama, eu estou ganhando dinheiro. A fruta-pão está lá no mato. A taioba está lá no mato. O peixe é um peixe popular que custa 10, 12 reais o quilo, que foi seco. Então, de repente, você vê na taioba, no peixe seco, na fruta-pão, no inhame, a oportunidade de ganhar dinheiro, gente.
Ó, que bonito, hein? Vocês comeriam lá no meu restaurante uma entradinha de blininho, um prato principal de nhoque? Com produtos do litoral e do Vale do Paraíba? Muito obrigado, viu, pessoal? Foi um prazer enorme estar aqui. Fica a dica aí, valorizem o produto local, a cozinha de vocês, a origem, tenham orgulho desse lugar. Esse lugar é muito lindo e merece ser respeitado por todos vocês e valorizado, tá bom? Muito obrigado. Obrigado.